boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre a anatomia comparada dos vertebrados. Dentro dos coordenados abordaremos o subfilo craniata e nele falaremos sobre cada uma das classes desse subfilo, beleza? Então, bora para a nossa videoaula. Primeiramente, só para relembrar, o subfilo vertebrata ou subfilo craniata, ele vai ser dividido nas classes dos peixes, na classe dos anfíbios, na classe dos répteis, na classe das aves e classe dos mamíferos. Abordaremos o sistema digestório, pelo menos as características principais de cada um deles, ok? Então, bora lá! Primeiro que nós vamos abordar é a classe dos peixes. Os peixes apresentam uma grande variedade de espécies com hábitos também alimentares bem variados. Você encontra peixes que se alimentam de outros peixes, ou seja, carnívoros, insetívoros. Às vezes você vai encontrar peixes herbívoros, peixes que se alimentam, dentro dos herbívoros, se alimentam de castanhas, outro de algas. Então, nós temos uma variedade alimentar muito grande. E com isso, não vamos ter tratos digestórios muito variados. Para isso, nós vamos focar especificamente num modelinho mais padrão, num modelo mais geral, ok? A boca dos peixes e a cavidade bucal, pelo menos na grande maioria, vai estar situada na parte anterior do corpo, logo abaixo das aberturas das narinas. Eu quero que vocês entendam que nem todos os peixes vão ter essa abertura localizada nessa parte frontal do corpo. Alguns outros peixes, como por exemplo as arraias, têm a boca na região ventral. Então isso varia, mas é muito mais abrangente nessa região. As dentições dos peixes variam também. Você vai ter peixes com dentes serrilhados, outros peixes, com dentes que parecem inclusive dentes humanos, como é o caso, se eu não me engano, do piau. Tá? Com relação continuando ao sistema digestório, o alimento saindo da boca, ele vai seguir a região da faringe, tá? Que vai estar localizada nesse local onde você tem também a comunicação com a parte das brânquias. Daqui o alimento segue para o esôfago. Do esôfago, o alimento vai para o estômago. No caso dos peixes, o estômago ele vai até liberar algumas enzimas digestivas, mas a sua principal função é como uma bolsa para armazenar o alimento, uma vez que muitos peixes o alimento é engolido inteiro. Então lá nesse estômago você vai ter literalmente um depósito de alimento. Essa é a principal função no caso dos peixes. O alimento, então, do estômago segue para o intestino. É lá no intestino que a digestão vai acontecer. Então, nesse local, você vai ter a liberação das enzimas liberadas pelo pâncreas e pelo fígado. Elas vão atuar sobre o alimento, promovendo o processo de digestão. Uma coisa que os peixes têm são chamados secos pilóricos. São dilatações na estrutura do intestino que vão facilitar, ajudar no processo de digestão e também na absorção dos nutrientes. Uma coisa que a gente precisa destacar é que existe uma diferença entre os peixes ósseos, que são esses, ou seja, aqueles peixes que têm espinha, tá? E os peixes cartilaginosos, como é o caso do tubarão, o caso da arraia. E o que tem de tão diferente? Eles têm algumas modificações no caso do sistema digestório. Primeiro, destacando-se o intestino. O intestino dos peixes cartilaginosos, logo que você tem a saída do estômago para o intestino ele vai ter uma dobra intestinal espiralada que vai fazer com que as fezes literalmente passem ali, tipo um toboágua de fezes ali, para aumentar a superfície de contato, facilitando a digestão e a absorção de nutrientes. Uma outra coisa que nós precisamos destacar no caso dos peixes é com relação à saída do trato digestório. Enquanto que nos peixes ósseos a abertura se termina num ânus, o que acontece no caso dos peixes cartilaginosos? Os peixes cartilaginosos eles têm a cloaca.
A cloaca é uma estrutura que vai acompanhar os vertebrados até praticamente chegando nos mamíferos. A gente vai ver passar por todas as classes e você vai ver que todas elas têm, com exceção dos mamíferos. Então o que nós vamos ter aqui? Uma estrutura que é uma comunicação entre o sistema digestório, o sistema reprodutor e o sistema excretor. Então a cloaca é uma bolsa, um depósito onde as fezes e a estrutura do sistema excretor, a urina, vai ser descartada lá. E muitas vezes o sêmen é jogado ali dentro, ou o ovo vai terminar de passar pela cloaca para ser depositado, e etc. Isso nas diferentes classes, tá? Com relação aos anfíbios, o que nós temos de adaptação no sistema digestório? O sistema digestivo dos anfíbios, ou digestório, é uma estrutura gástrica muito simples, assim como as dos demais. É um tubo com a bolsa dilatada no estômago, segue para o intestino e aqui também vai terminar na cloaca. Uma coisa que a gente precisa destacar é que, no caso dos anfíbios, ela tem uma mudança, um processo metamorfósico de girino para o anfíbio, para o sapo propriamente dito. E isso acaba criando algumas mudanças. Nós não vamos focar isso, essa aula não é para a faculdade, nós estamos ensinando vocês aí as questões clássicas básicas da anatomia dos anfíbios. Então a boca dos anfíbios continua sendo na parte anterior do seu corpo, com dentes que vai estar presente em alguns anfíbios, outros não vão ter. E esses dentes não servem para mastigação, eles vão servir única e exclusivamente para ajudar a abocanhar a sua presa. Além disso, a grande maioria dos anfíbios apresenta uma língua protrátil. Essa língua é projetada para fora, captura o alimento e ele retrai essa língua. Nessa língua existe uma enorme quantidade de muco pegajoso que facilita a captura das suas presas. Então, o sistema digestório já começa com essa adaptação na região bucal. Saindo da boca, vai passar para a laringe, da laringe vai seguir para o estômago. O estômago dos anfíbios já vai ter um papel um pouco mais importante, com algumas glândulas liberando enzimas digestivas, atuando melhor, é claro, no sistema digestório. Lembrando, a digestão ela vai iniciar no estômago, ela não finda ali. Ela inicia no estômago, mas a maior parte da digestão vai acontecer no intestino delgado. Então, no intestino delgado, nós vamos ter o restante da digestão dos anfíbios, novamente pelo lançamento das enzimas do pâncreas, do fígado, que vão fazer a digestão realmente dos nutrientes. Seguindo, então, é claro, para o intestino grosso, aonde teremos a absorção de água e sais minerais. No intestino delgado, restante da digestão e a absorção dos nutrientes. Então, intestino delgado, digestão e absorção de nutrientes. Intestino grosso, formação do bolo fecal e, é claro, absorção de água. O alimento, então, aqui novamente na classe dos anfíbios, o alimento então é lançado novamente para a cloaca, como eu falei, é a câmara de deposição dos restos alimentares e das excretas metabólicas. Os resíduos liberados pelo sistema digestório e os resíduos liberados pelo sistema excretor. Excreta é produto metabólico, é urina, ácido úrico, é isso que vai ser liberado aí no caso das excretas. Agora, quando a gente fala de restos alimentares, é o resto que passou pelo trato digestório, é aquilo que você não conseguiu digerir, tá? Não é metabólico. Quando a gente fala da classe dos répteis, com relação aos répteis, o sistema deles vai ser basicamente muito semelhante ao caso dos anfíbios, né? Um sistema completo, com boca, faringe, esôfago, estômago, intestino e continua tendo a cloaca, tá? Isso a gente não pode descartar ainda. A gente vai ver essa mudança somente nos mamíferos. Então a gente vai pegar lá desde peixe cartilaginoso, passando por todos até chegar lá nos mamíferos, tá? E nos mamíferos essa estrutura se separa. A boca, novamente anterior, no caso dos répteis, está à frente, abaixo da cavidade nasal. E os dentes, no caso dos répteis, têm modificações bem acentuadas.
No caso dos crocodilianos, por exemplo, você tem dentes menores, mas extremamente grossos, cônicos, que servem para ajudar a travar e segurar aquela presa com força. No caso, por exemplo, das cobras, você vai ter dentes bem afilados, muitos deles, inclusive, utilizados para a inoculação do veneno, né? Nós temos ali as dentições das cobras solenóglifa, que é o dente projetado para frente, a opistóglifa, que é o dente atrás, que é o caso, por exemplo, da falsa coral. Ela é venenosa, mas ela não é peçonhenta, porque ela não consegue inocular o veneno, porque ela é opistóglifa. E as cobras tidas como áglifas, que é aquela cobra que não tem inoculação. O dente todo pontiagudinho, mas não tem nenhuma presa inoculadora de veneno, ok? E as tartarugas, no caso dos répteis, que não têm dentes, elas vão ter um bico córneo, que tem a função, é claro, de cortar a carne, cortar o alimento, cortar aquilo que ela está buscando. No caso de uma tartaruga marinha, principalmente capturar, ajudar a prender e segurar águas vivas, por exemplo. As línguas dos répteis. Os répteis, eles apresentam uma estrutura bem desenvolvida, que é o órgão de Jacobson. Ele até surge um pouquinho nos anfíbios, mas ele está muito mais desenvolvido nos répteis. E esse órgão de Jacobson ele tem a função de detectar partículas orgânicas. Como assim, professor? Bom, todo mundo já viu aquela imagem da cobrinha botando a linguinha para fora, bifurcada, né? E toda hora bota a língua para fora e bota para dentro. Quando ela coloca a língua para fora, ela balança a língua para cima e para baixo em busca de partículas de odor no ar. Ao identificar, quando essa partícula prende na estrutura da língua, ela bota a língua para dentro e passa essa língua neste órgão chamado órgão de Jacobson. E nisso ela consegue detectar para que lado está tendo a maior concentração de moléculas. É pro lado de cá que eu estou sentindo. Então ela caminha e desliza em direção ao lado onde você tem a maior concentração de moléculas orgânicas. Então que fique claro que esse órgão de Jacobson é uma das adaptações que faz com que os répteis consigam identificar partículas orgânicas no ar, ok? O estômago dos répteis. Novamente, no estômago dos répteis vai iniciar o processo de digestão, assim como nós tratamos no caso dos anfíbios. Ele apresenta geralmente muito músculo no caso dos crocodilianos, porque se olhar a maioria dos répteis, tá, gente, engole o seu alimento inteiro. Cravou ali, joga para dentro. Então, o estômago ele vai ser bem musculoso e vai auxiliar na trituração do alimento, ele moendo um pouco aquele alimento, facilitando assim a digestão do alimento, para ele conseguir absorver mais nutrientes. Dali, o alimento segue novamente lá ao intestino delgado. No intestino delgado, ele vai encontrar com as enzimas produzidas pelo pâncreas e fígado e novamente a digestão realmente vai ser finalizada e os nutrientes absorvidos lá no intestino delgado, ok? Do intestino delgado, o alimento segue para o intestino grosso, tá? Ele vai seguir para o intestino grosso, aonde você vai ter, então, a formação do bolo fecal e a finalização, é claro, do processo de digestão, e para o cólon. Observem que vai ter uma estrutura de dilatação. Esse cólon ele vai aumentar ainda mais a absorção dos nutrientes. E dali segue para a cloaca, como eu já expliquei uma vez, expliquei duas vezes, agora a terceira vez é o órgão, uma estrutura de comunicação do sistema digestório, sistema excretor e reprodutor. E agora nós vamos tratar das aves. Bom, as aves elas são animais de hábitos alimentares extremamente variados. Você tem ave que consome somente frutas, árvores nectívoras que se alimentam só de néctar, insetívoras e aves onívoras. Então, cara, é muito variado. Logo, o sistema digestório também vai ser extremamente variado. Mas é claro que tem um modelinho padrão, um modelo usual, um modelo que cai nos vestibulares, que é o da galinha. Mas antes da gente abordar especificamente esse, nós vamos só frisar que o bico é a principal estrutura de captura do alimento, no caso das aves. Mas tem outras? Tem. Por exemplo, a águia ela vai utilizar as garras para a captura do alimento.
mas ela usa o bico para cortar. Então cada ave vai ter uma adaptação específica para o seu bico. Algumas aves têm um bico próprio para poder pegar fitoplâncton na superfície da água, outros para quebrar sementes, outros para capturar insetos e assim por diante, né? No caso, por exemplo, o pica-pau, que tem um bico próprio para perfurar o tronco em busca de larvas de insetos, como por exemplo do cupim. Então, cara, é uma variedade muito grande de bicos. Então, a primeira coisa que a gente tem que imaginar é que o bico é responsável pela captura do alimento. O alimento passa pela faringe e passa agora para o esôfago. No caso das aves, o esôfago ele sofre uma dilatação, em praticamente todas as aves, tá, gente? Que vai dar origem ao chamado papo. O papo nada mais é do que uma dilatação do esôfago e é um local aonde o alimento vai ficar para ficar umedecido, para basicamente dar uma amolecida nesse alimento. Do papo amolecido o alimento vai para um estômago químico que vai iniciar a digestão, lançam as enzimas, inicia o processo de digestão. Ele está bem localizado aqui, olha, o estômago químico, estão vendo? Do estômago químico, então, ó, comeu, faringe, esôfago, papo, umedeceu o alimento vai para o estômago, tem uma pré-digestão ali e depois ele segue agora para a moela. A moela é um órgão, uma estrutura muscular para triturar o alimento. As aves, de modo geral, em especial as galinhas, ciscam grãos de areia para que quando chegue lá na moela, esses grãos de areia ajudem a se misturar com o alimento e ajudem a triturar o alimento como se fossem dentes. Então a moela vai fazer a digestão mecânica do alimento. Depois que a digestão mecânica foi feita, agora nós seguimos para o intestino delgado. Quando chega no intestino delgado, nós temos as enzimas provenientes do pâncreas e do fígado que vão contribuir com o processo de digestão. E no intestino delgado, os secos intestinais novamente vão aumentar a superfície de contato, aumentando o tempo da digestão, facilitando a ação das enzimas. Então, no intestino delgado é que a digestão realmente acontece novamente e lá vai ter a digestão e a absorção dos nutrientes. O intestino grosso você tem um pouco de absorção de nutrientes e formação do bolo fecal, principalmente absorção de água e sais minerais. Novamente, agora por último, chegamos na cloaca das aves. E agora as fezes vão para a cloaca, aonde se misturarão com o resto do sistema excretor e muitas vezes, é claro, com estruturas, com o resto de sêmen no sistema reprodutor. Mas, de um modo geral, é o local para depósito ali do sistema excretor e do sistema digestório. Lembrando que o ovo também, ao ser depositado, vai ter que passar primeiro pela cloaca para depois ganhar o mundo aí, ok? Agora, por último, a classe dos mamíferos. Professor, meu Deus, é muita coisa. É bastante coisa, mas eu sei que vocês dão conta. Prestando atenção, volta de novo nesse vídeo que a gente vai. Observe que nós tratamos bem superficialmente. Agora, no caso dos mamíferos, nós não vamos focar em humanos. Por que não? Nós vamos focar agora em um mamífero ruminante, porque pode cair esse tipo de questão no Enem ou nos vestibulares seriados. Posteriormente, falaremos uma aula exclusiva de sistema digestório humano, ok? Vou até deixar o card aqui para quem quiser já assistir a aula de sistema digestório humano, o card já vai estar disponível aqui. A classe dos mamíferos. Os mamíferos, gente, eles apresentam uma digestão completa, com a boca, o estômago, o intestino delgado, o intestino grosso e agora o ânus. Ou você tem a separação da estrutura da cloaca da estrutura do sistema digestório. Então agora você separou o sistema digestório do sistema excretor e do sistema reprodutor. Então há uma separação dos sistemas. Em alguns mamíferos vai ter um sistema digestório muito complexo, que é o caso principalmente de quem? Dos ruminantes. Quando a gente fala de ruminante,
Ruminantes são aqueles animais herbívoros que ruminam. O que é o ruminar? Ruminar é comer de novo, é mastigar novamente, aquele triturar lentamente, mastigar de novo. Ah, mas como assim mastigar de novo? Os ruminantes, eles pegam o alimento, mastigam, engolem. Mastigam muito pouco no primeiro momento, engolem esse alimento. Para eles serem chamados de ruminante é porque o alimento vai para o estômago, passa por uma série de câmaras que nós vamos falar agora, e volta para a boca, onde ele vai ficar lá um tempão agora, ruminando aquele alimento, trabalhando, mastigando lentamente, para garantir uma melhor absorção daquele alimento. Por que então é tão complexo falar de ruminantes? A gente tem uma série de ruminantes diferentes, como o boi, carneiro, girafa, cabra, o veado, o camelo, todos eles são ruminantes, tá? O cavalo não, o cavalo é o herbívoro, mas não é ruminante. E você tem uma adaptação no estômago. O estômago tem 4 câmaras. Quantas câmaras? 4. Cara, mas um problema dessa matéria não é isso. É que quando eles vão dando nome para as coisas, eles adoram dar um nome para as coisas. E ao invés de só ter 4 nomes para cada uma das câmaras, tem 8. Em alguns livros vocês podem encontrar como pança ou rumen, uma câmara, barrete ou retículo, a outra, folhoso ou omaso, a outra, coagulador ou abomaso, a outra. Nós vamos trabalhar basicamente com um nome só, para não confundir tanto a cabeça de vocês. Então, bora para o nosso ruminante. Primeira coisa que a gente vai destacar no caso dos ruminantes é o fato de que a boca deles já é adaptada, não tendo incisivos superiores. Olha lá, olha que gengivão em cima, olha que sorriso mais maneiro embaixo. Então, quando você olha no caso dos ruminantes, você tem o quê? Uma almofada dentária, que é uma gengiva mais rígida na parte de cima, e na parte de baixo os dentes que vão auxiliar o ruminante à captura do alimento. A grande maioria dos ruminantes usam a língua para a captura do alimento. Se você observar, é uma língua bem projetada para fora e ele usa literalmente para essa língua dar uma abraçada no alimento e puxar e terminar de cortar o alimento, a grama, né, com os dentes apertando na gengiva, na almofada dentária. Engole-se esse alimento mastigando praticamente nada. E aí, esse alimento vai continuar. Antes da gente avançar, só para mostrar aqui a estrutura, olha, os incisivos estão aqui. Isso que está em laranjinha são os caninos, que são extremamente retraídos. Na parte de cima praticamente não vê. Na parte de baixo, os caninos, do caso dos ruminantes, eles se tornaram basicamente um complemento dos incisivos. E aí tem um espaçamento e os molares estão lá atrás, molar e pré-molar lá atrás. Aí o que vai acontecer? Você vai ter praticamente eles muito avançados, largos, para poder triturar esse alimento. Então, quando esse alimento é capturado pela boca do bovino, este alimento segue o verdinho, olha, ele vai passar pela laringe, vai passar pelo esôfago e vai parar cá atrás, na pança ou rumen. Então, aqui atrás, você vai ter o alimento dentro da primeira câmara, que é chamado de pança ou rumen. Dentro da pança ou rumen, esse alimento vai então sofrer a ação de bactérias, protozoários e fungos. Lá dentro dessa câmara, o alimento vai se acumulando, vai se acumulando, vai se acumulando, e as bactérias, protozoários e fungos vão degradando a celulose. Como vocês já sabem, vocês são espertos, a celulose é um polímero de glicose, mas glicose do tipo beta, cuja nenhum mamífero digere. Quem consegue fazer isso? Protozoário, bactérias e fungos. Essas beta-amilases quebram a celulose, liberando então glicose. Essa glicose vai ser a fonte de energia, tanto para os protozoários, quanto vai sobrar também bastante glicose para o nosso ruminante, algumas vezes liberando alguns ácidos graxos e etc, que podem fermentar lá dentro do intestino, mas a ideia também principal dessa glicose sendo liberada. Quando ele deixar essa glicose sendo liberada pela ação dessas bactérias, protozoários e fungos em cima daquela grama que ele comeu, depois de um tempo ele consegue, através de movimentos peristálticos, direcionar o alimento agora para a segunda câmara. Então dentro o alimento fica aqui na primeira câmara um tempo, onde ele vai sofrer a ação das bactérias, protozoários e fungos.
E agora ele segue para cá, olha, nessa segunda câmarazinha aqui. Essa segunda câmara é o retículo. Lá no retículo, ele vai deixar aquele alimento mais um tempo ali dentro e ele vai moldando esse retículo, vai moldando o alimento em forma de bola. Então ele vai literalmente fazendo uma bolinha com o alimento, enquanto que os protozoários, bactérias e fungos estão lá, ó, trabalhando duro em cima daquela celulose. Depois que ele moldou aquilo no formato mais anatômico, ele regurgita literalmente essa bola e vai para a boca do ruminante. E agora ele vai mastigar utilizando os molares e pré-molares e vai triturando, e triturando, e triturando, e triturando. A boca dos bovinos libera uma enorme quantidade de sais, como o bicarbonato, que ajudam a neutralizar o pH estomacal. Então é um boi, por isso que às vezes ele até baba quando ele está fazendo a ruminação. Depois que ele ruminou bastante, ele devolve agora esse alimento extremamente mastigado para uma outra câmara, que é o folhoso. Então depois de mastigar bem, ruminar bem, o folhoso, o que ele vai fazer? Ele vai absorver a água. Ele drena boa parte da água daquele alimento, concentrando aquele alimento o máximo possível. Para que ele vai concentrar? Pensa comigo. A grama que o boi come fartamente é celulose, que é um polímero de glicose. Glicose libera energia, beleza? Da onde o boi come proteína? Aí é que tá. Ele cultiva as suas próprias. Como assim ele cultiva? Na verdade, o que acontece? Lá dentro do estômago dele tem uma câmara, como eu já te falei, o rumen, o retículo, agora o folhoso. Essas câmaras servem para cultivar micro-organismos. E ele cultiva com vontade esses micro-organismos. E esses micro-organismos são constituídos de células. Olha, e eles têm proteína. Olha, o que o boi come de proteína? Os seus próprios micro-organismos. É claro que ele nunca fica sem, porque enquanto ele está aqui concentrando os demais, outros estão se proliferando nas outras câmaras e esse processo não finda. E sempre que, mesmo que ele jogue boa parte do alimento para lá, sempre ainda fica algum para a multiplicação dos seus micro-organismos. Então lá no folhoso você vai ter essa absorção e essa concentração dos micro-organismos naquela região. Do folhoso agora, com essa pasta cheia de micro-organismo proteica e com glicose, então é uma pasta rica em proteína e glicose, e agora isso precisa ser digerido. Quem vai fazer essa digestão? O nosso próximo estômago, nossa próxima cavidade estomacal, que é o coagulador ou abomaso, local onde ele vai ter a digestão química das proteínas, vai lançar enzimas digestivas que vão digerir as proteínas oriundas dos micro-organismos. Depois que ele fez a digestão dessas proteínas, o alimento agora segue, olha, daqui do estômago químico, ó, para o intestino. Lá no intestino nós vamos ter novamente, né, o intestino delgado, o intestino grosso. O intestino delgado vai sofrer a ação das enzimas pancreáticas, dos fluidos liberados pelo fígado e também das próprias enzimas estomacais, que vão terminar o processo de digestão no intestino delgado e depois absorver esses nutrientes ainda no intestino delgado e manda o resto para o intestino grosso para a formação do bolo fecal. Formando o bolo fecal, ele vai liberar esse bolo fecal ao se acumular na região do reto e aí você tem a defecação, o animal vai defecar liberando as fezes, ok? Bom, com relação à anatomia comparada do sistema digestório dos diferentes vertebrados, tá? Que nós passamos por cada uma das principais classes dos vertebrados, espero que tenha ficado claro. Se vocês gostaram, deixem o seu like, se inscrevam no canal para vocês não perderem mais nenhum dos nossos videoaulas. Eu espero vocês no nosso próximo encontro. Valeu!